Olá, tudo bem? Neste vídeo trataremos sobre as gerações da poesia romântica, tudo bem? E aí você vai se perguntar, Vitor, mas por que a necessidade de, digamos, de dividirmos essa poesia em fases? Ora, isso acontece porque o romantismo é um movimento bastante popular no Brasil. Aliás, essa era a intenção do movimento e ele conseguiu ser. E é um movimento que perdura durante muito tempo. Ele começa em 1836 e vai até 1881. Ou seja, nesse sentido, há muitas obras, muitos autores, não é isso? E, por essa razão, didaticamente, a gente, digamos que, divide a poesia por fases. E aí, nesse sentido, vai lembrar a primeira geração, ou primeira fase, tudo bem? Pode aparecer com essas duas nomenclaturas, ou primeira geração ou primeira fase. A primeira geração é a chamada de indianista ou nacionalista, que vai justamente, digamos, que coincidir com o momento de independência do Brasil. Isso é um momento de, digamos, fomentar essa questão da identidade nacional, legal? E aí, nesse sentido, o índio vai surgir como a principal figura, legal? E vai haver uma exaltação da pátria. E aí, por essa razão, há inclusive também digamos, um movimento anti-Portugal, legal? A segunda geração é a geração em que os poetas, jovens poetas, sobretudo do Rio de Janeiro e de São Paulo, não vendo mais nenhuma razão, digamos, em toda essa euforia da independência, acabam passando o tempo, dividem o tempo, o seu tempo, legal? Divididos ali entre, digamos, o álcool, drogas, o tédio, inclusive até a leitura de Lord Byron, que era um poeta inglês, digamos que com práticas bastante duvidosas, como incesto, como, por exemplo, adultério, enfim. Então, essa segunda fase é uma fase mais subjetiva, é uma fase, digamos que mais pesada, é uma fase ligada ali ao amor impossível, ao amor de uma mulher que quase sempre é pura, é virgem, é incorpórea, né, associada a um anjo, legal? Intangível. Que não pode ser tocada, certo? É uma fase em que há pessimismo, o noturno, o escapismo, a vontade de morrer, não é isso? Para parar de sofrer. Enfim, essa então é a segunda geração, chamada de ultrarromântica byroniana, justamente por causa de Lord Byron, ou ainda mal do século, tudo bem? Essas são as três nomenclaturas que podem aparecer. Muito bem, e finalmente a gente já tem uma terceira geração que já se aproxima ali temporalmente ao final do movimento romântico. Isso já parece coincidir com um momento de abolição, de república, e nesse sentido adota, digamos que um traço mais social, legal? O grande poeta, por exemplo, dessa terceira geração ou fase, se chama Castro Alves, que não à toa fica conhecido como poeta dos escravos, porque ele defende, por exemplo, né, os escravos. Ele vai tratar na sua grande obra, que se chama O Navio Negreiro, as condições degradantes por que passavam esses escravos. Muito bem, então essas são as três gerações, começando com uma pegada mais nacionalista, passando por uma pegada, digamos que, mais cansada da vida, certo? Até chegar a uma pegada mais, digamos que, impositiva ou uma pegada mais engajada. Acho que essa é uma boa palavra. Uma pegada mais engajada em relação à vida. Tudo bem? A terceira geração... Vai perguntar, Vitor, não entendi por que se chama condoreira. Porque condor, não sei se você sabe, é uma ave responsável por altos voos. E aí, esses poetas ligados à terceira geração achavam que, assim como as aves são responsáveis por altos voos, certo? E conseguem ver de cima aquilo que acontece lá embaixo, esses poetas, então, também seriam responsáveis por ver a vida de um ponto mais alto e serem responsáveis, então, por reproduzir, legal, e por denunciar aquelas condições de vida. Muito bem? Então, essas aqui são as três fases. Um abraço e até a próxima.